Fala galera, aqui é o Drake. E se você sofresse um grave acidente automobilístico e anos depois, um amigo seu te oferecesse para voltar às pistas, o que você faria? Esse cara não espera que o seu pior pesadelo possa se transformar na sua maior vitória. Começamos com o Sonny Hayes sendo acordado por um membro da equipe dentro da sua van, depois de ter sonhado com um acidente de carro que sofreu há muitos anos atrás. O que já é um ótimo jeito de começar o dia, né? Ele levanta, faz um exercício, joga uma água gelada no rosto e se apronta para começar aquele dia, guardando uma carta no bolso do macacão como era o seu ritual antes de uma corrida. À noite, o Sonny vai direto pro autódromo de Daytona, onde a vibe é tensa, porque ele tá participando das 24 horas de Daytona, aquela corrida em que o pessoal pilota até o cérebro virar pudim. Nessa corrida, os pilotos se revezam com os outros da sua equipe, para completar o trajeto na frente dos rivais. O Sonny então checa o placar rapidinho, e vê que a equipe dele tá só em 7º lugar. Logo um colega de equipe entra nos boxes, cansado de tanto pilotar, e o Sonny já pula no carro sem nem pensar duas vezes. A partir daí, o cara simplesmente começa a passar todo mundo na pista, como se estivesse jogando um videogame no modo fácil. Em pouco tempo, ele já tá colado no carro que lidera, uma bela BMW que até então tava tranquila, mas que começa a tremer na base, com o Sonny fungando no cangote. Aí o Sonny emparelha com o carro e se prepara para tentar uma ultrapassagem, mas ele vê uma curva se aproximando e pisa no freio. Ao contrário do piloto da BMW que sente a pressão, dá uma errada feia e sai da pista. O Sonny então aproveita a chance na hora. Ele assume a liderança e toca o terror até o sol nascer. O cara vira a noite dirigindo e entrega o carro de manhã para outro piloto na primeira colocação. Então o motorista da BMW tenta ir tirar satisfações, mas ele é contido pelos colegas de equipe. Com isso, o time do Sonny vence a corrida, alcançando o lugar mais alto do pódio. Aí todo mundo comemora igual campeão de Copa do Mundo, menos o próprio Sonny, que tá ali já guardando suas coisas no cantinho, quieto como se não fosse a grande estrela do time. Aí vem o chefe de equipe, o Chip, todo empolgado querendo mostrar o troféu, mas o Sonny dispensa, pega só a grana e se manda. Antes do Sonny ir embora, o chefe da equipe ainda tenta convencer o cara a correr de novo, mas o Sonny nem olha pra trás, ele recusa na lata e vai embora. Um tempo depois, enquanto o Sonny está em uma lavanderia, surge o Rubens Cervantes, um amigo das antigas. Os dois já correram juntos na Fórmula 1, quando o Sonny ainda era o queridinho das pistas. O Rubens já chega trazendo uma notícia ruim. Ele perdeu simplesmente 350 milhões de dólares tentando montar sua própria equipe de Fórmula 1, a tal da Apex GP, e por isso o projeto foi um fracasso completo. A equipe ficou 2 anos sem marcar um pontinho sequer, e para completar o combo da derrota, o piloto principal pediu demissão. Então ele solta a bomba, quer que o Sonny volte pras pistas, mesmo com o cara já estando mais pra aposentadoria do que pra pole position. Segundo o Ruben, a experiência do Sonny pode salvar a equipe, ou pelo menos evitar mais humilhação pública. O Ruben ainda conta que se eles conseguirem vencer só uma corrida, isso já mudaria tudo, e seria um fechamento épico antes de desmontar a barraca de vez. E pra dar aquele empurrão, ele ainda entrega uma passagem de primeira classe pra Londres, porque se for pra correr risco de vida a mais de 300 km por hora, que seja com conforto. Essa é a chance do Sonny voltar pra Fórmula 1, encarar o mundo todo, e provar que ainda é o melhor piloto da parada. E o Sonny fica meio relutante com a proposta. Em seguida, o Sonny tá de boa trocando ideia com uma garçonete e acaba comentando sobre a proposta maluca de voltar pra Fórmula 1. A garota dá aquela resposta filosófica estilo livro de autoajuda, que não é só pelo dinheiro, mas sobre fazer o que parece certo, depois de pensar com calma. E por incrível que pareça, isso bate ali no fundo do piloto aposentado. E não é que funciona, o Sonny resolve aceitar o desafio e parte pra Inglaterra. Enquanto isso, o circo da Fórmula 1 já tá montado pro Grande Prêmio Britânico. Lá no autódromo, quem tá dominando a cena é o tal do Joshua, um jovem piloto que tá testando o carro da equipe Apex GP. O moleque até começa bem, rapidão nas 2 primeiras partes da pista, mas no tempo total fica abaixo do esperado. Aquelas expectativas que vão do céu ao subsolo em 3 curvas. Quando ele volta pros boxes, já chega com cara de poucos amigos. O rapaz reclama que o carro tá estranho, que tá tudo errado, que não sente confiança. A diretora técnica, a Kate, até tenta dar uma segurada no drama, dizendo que não é tão simples assim ajustar tudo. A tensão só aumenta quando o empresário do Joshua aparece do nada, lembrando que os donos da equipe estão prestes a mudar, e basicamente o garoto precisa parar de reclamar e começar a brilhar. E aí, como se a situação já não estivesse caótica o suficiente, aparece o Ruben, e logo depois dele, quem surge? O Sonny, de volta ao paddock do nada. O diretor da equipe, o tal do Casper, até dá uma travada. O Ruben então joga a bomba, apresenta o Sonny como o novo piloto da equipe, todo mundo trava. O clima fica bem zoado. Vários membros da equipe claramente não curtem muito a ideia, principalmente porque o Sonny não era exatamente a primeira opção. Aliás, nem a 8ª. O Ruben já tinha tentado 8 outros pilotos antes de bater nessa porta. Outro que não parece nada feliz é o Joshua, claramente com medo de perder o seu status de principal corredor do time. Mesmo assim, o Sonny não se abala, e pede pra colocarem exatamente a mesma configuração que o Joshua usou, e ainda manda a real. Se ele não conseguir chegar a 1 segundo do tempo do garoto, ele mesmo desiste e vai embora em silêncio. Então ele entra no carro, pisa fundo e roda na pista uma vez. Mesmo assim, ele consegue se recuperar, e até que vai bem. O Sonny chega meio segundo abaixo do tempo do Joshua. Nada mal pra um cara
que dorme numa van, mas aí no fim da volta perde o controle e dá aquela encostada marota no muro. Nada grave, mas também nada bonito. Isso é um prato cheio pro Joshua, que não estava feliz com a presença dele ali. Depois do acidente, o Sonny por sua vez levanta tranquilo, dá umas dicas técnicas sobre o carro, tipo alguém que já fez isso a vida inteira, e vai embora andando como se tivesse apenas ido ali comprar pão. No dia seguinte, o Joshua tá lá, todo rebelde, dirigindo rumo à casa da mãe. O empresário até tenta colocar o garoto na linha, dizendo que ele tem que fazer mais trabalho de relações públicas, sorrir pra câmera, posar com patrocinador e essas coisas. Porém, o Joshua tá mais afim de fugir de jornalista do que de vencer corrida. Chegando na casa da mãe, a Bernadette dá aquele discurso motivacional básico de mãe coruja, incentivando o filho a continuar, porque ele ainda tem muito chão pela frente. Enquanto em outro canto do universo, o Sonny encontra a Kate indo trabalhar de bicicleta. Ela explica que pedalar ajuda ela a sentir o ar, o vento, entender o comportamento do fluxo, basicamente transformando o pedal numa aula prática de aerodinâmica. Mais tarde, o Ruben leva o Sonny para dar um tour pela fábrica da equipe, apresentando o pessoal. Nem todo mundo tá animado com o tiozão das pistas entrando na equipe assim do nada. E o Joshua fica mais uma vez contrariado ao ver uma foto dele e do Sonny na entrada da empresa. Logo depois tem uma coletiva de imprensa, e claro, os jornalistas já chegam querendo causar. Um deles tenta provocar o Sonny com umas perguntas atravessadas, mas o cara não morde a isca. Ele fica calmo, responde na boa e sai de fininho, deixando o repórter falando com as paredes. Naquela mesma noite, enquanto o mundo dorme, o Sonny não consegue dormir e vai se exercitar e estudar o traçado da pista da próxima corrida. O cara leva a parada a sério, tanto que no dia seguinte ele é o primeiro a chegar no circuito antes mesmo da equipe. Ele faz uma corrida para despertar e estar preparado fisicamente para aquele dia. O Joshua chega com a sua mãe e o seu empresário e fica chocado quando o Dodge lhe fala sobre o veterano tá ali desde cedo se exercitando. Ele tá acostumado a ser o primeiro a chegar e agora toma esse choque de realidade. Mais tarde, o Sonny tá se preparando para a corrida quando ele conhece a Bernadette, que é simpática com ele, diferente do filho arrogante. Depois o Ruben apresenta o Sonny pro tal do Peter Benning, um dos investidores da Apex GP que claramente quer ver resultados. E então começa o aquecimento para a corrida. Os pilotos se alinham no grid de largada, e já na volta de apresentação, o Sonny tem um perrenguezinho. Ele não consegue achar a marcha certa. Por uns segundos, o carro vira um videogame bugado, e ele começa o trajeto muito depois dos outros carros já terem ido. Na corrida, o Sonny tá usando pneus macios, enquanto a maioria foi de médios. Isso faz ele começar voando, ultrapassando geral nas primeiras voltas. Mas é claro que isso tem um preço. Os pneus começam a derreter, e ele pede pra ir pro box. Só que quando os dois carros da Apex entram juntos pros pit stops, a equipe erra feio no tempo, e os dois carros voltam pra pista com a corrida praticamente nas costas. O Sonny acaba saindo bem perto do Joshua, o que só aumenta a tensão. O Joshua tenta ultrapassar, mas o Sonny bloqueia. O Joshua reclama no rádio, pedindo pra equipe fazer o veterano sair da frente. Aí os dois ficam disputando roda com roda, até que se enroscam e ambos sofrem um acidente e saem da corrida. O Joshua fica furioso com isso, reclamando do pit stop lento e da manobra do Sonny, avançando pra cima dele pronto pra briga. Ele vai atrás do veterano, querendo tirar satisfação, mas o sujeito nem se abala. O Sonny joga a real na cara dele, que ninguém ali parece ligar de verdade pra equipe, e que se ele quiser lhe ultrapassar, vai ter que fazer por merecer. Depois do caos na pista, o Sonny some do mapa e vai mergulhar em uma banheira de gelo. A Jodie o surpreende ali e fica meio sem graça porque o cara estava sem roupas e não demora a ir embora. Então, o Ruben aparece, meio desconfiado. Ele quer saber se aquela batida com o Joshua foi de propósito, tipo acerto de contas do passado. O Ruben fica desesperado, porque há muito dinheiro em jogo ali, mas o Sonny nega. Diz que o problema ali não é pessoal, o buraco é mais embaixo, o carro da equipe é lento. Logo depois, o Sonny aparece na fábrica da equipe e flagra a Kate mexendo no novo design de asa dianteira, visando tornar o carro mais rápido. Ele convida ela para tomar uma bebida, meio querendo fazer as pazes, meio querendo saber o que estão falando dele por aí. A Kate, sincera como sempre, manda na lata. O pessoal acha que ele é um piloto mimado, e é aí que o Sonny resolve abrir o jogo. O problema real não é ele, é o carro. O Sonny diz que o bicho é pesado, sem fôlego nas retas e não aguenta o tranco nas disputas corpo a corpo. Pra ele, a solução é construir um carro que aguente o tranco mesmo em condições ruins. Mas a Kate, prática como sempre, diz que só vai pensar nisso depois que o Sonny completar pelo menos uma corrida inteira, e vai embora. Nos dias que se seguiram, começa uma fase Rock Balboa. O Sonny e o Joshua treinam duro, cada um da sua maneira. O veterano com as suas corridas e métodos mais antiquados, e o novato de um modo mais atual, usando a tecnologia a seu favor. Cada um tentando provar o seu valor, mesmo que de maneiras diferentes. Um dia, o Joshua, curioso com o passado do novo companheiro de equipe, resolve assistir a um documentário sobre o Sonny. E aí vem a verdade que ninguém tinha contado. A carreira do Sonny desmoronou depois de um acidente brabo no GP da Espanha de 1993. O cara nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Chega então o dia do Grande Prêmio da Hungria. A equipe se junta para discutir a estratégia. E como sempre, só dois planos na mesa. O plano A com um pit stop e o plano B com 2. Mas o Sonny, com a paciência de um professor cansado, manda a real, que às vezes você tem que inventar um plano no meio dessa bagunça toda. A corrida começa e o
pneu do Sony fura logo de cara depois dele passar por uns detritos. A equipe quer colocar pneus duros, mas ele pede pneus macios. Quando eles ignoram, o cara se recusa a sair do box, literalmente se tranca lá, só falta cruzar os braços. Depois de muita teimosia, a equipe cede e bota os macios, mas o Sony já avisa: se preparem que ele vai parar de novo logo logo, só que ninguém entende o plano. Mais tarde, no meio da corrida, ele bate de leve e danifica a asa dianteira, o que traz o safety car pra pista. Isso faz o Joshua, que tava atrás, se aproveitar da confusão e ganhar algumas posições. E como se fosse pouco, o Sony faz isso de novo em seguida, causando uma outra batida estratégica, que faz o safety car entrar na pista mais uma vez. Com isso, o Joshua sobe mais um pouquinho, e no final da corrida consegue marcar um ponto, chegando em 10º lugar. Um pontinho sofrido, mas ponto é ponto. Feliz, o Joshua tenta agradecer, mas o Sony nem dá bola. Ele solta apenas um "é só um ponto", e vai embora como se não tivesse feito nada demais, como se não tivesse praticamente guiado o moleque no colo até a pontuação. E isso arranca uns elogios da Kate. No intervalo até a próxima corrida, o Sony fica horas no simulador, ajustando cada detalhezinho do carro como se estivesse montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Mas dá certo, e ele encontra a configuração ideal, enquanto o Joshua observa o esforço do veterano e um respeito começa a surgir dentro dele. A Kate logo aparece com as boas notícias. As atualizações que o Sony tanto chorou vão estar prontas para o Grande Prêmio da Holanda. O problema é que o próximo GP ainda é na Itália. Também vemos que nesse meio tempo o Sony se aproximou do Dodge e da Jody, indo correr com os dois. No fim de semana do GP da Itália, antes da corrida, a equipe se reúne para traçar uma estratégia, e o Sony chega novamente cheio de planos. Ele sugere que todos os holofotes vão estar em cima do Joshua por conta da última corrida, pois ele tinha virado o menino de ouro da equipe. O plano é simples: o Joshua tentaria vencer. E aí a corrida começa, e o Sony erra o traçado da pista e fura outro pneu logo no início, e isso já tá virando tradição. Mas calma, porque foi tudo de propósito, e ele vai para um pit stop relâmpago, e o safety car entra no circuito, enquanto os funcionários da Fórmula 1 limpam a pista. Ele então volta para a corrida com uma volta de atraso, bem na frente do Max Verstappen, e é aí que o Sony decide virar o obstáculo oficial da Red Bull. Ele começa a segurar o Max por algumas curvas. Essa segurada permite que o Joshua ganhe tempo e comece a se aproximar da briga pela ponta. E aí, quando chega a volta 46, começa a chover. Com isso, a maioria dos pilotos corre para os boxes para colocar pneus intermediários, menos o Max e o Joshua, que decidem arriscar e ficam na pista com pneus secos. O Sony aproveita a chance e entra no box para colocar pneus intermediários, e depois ele simplesmente fica lá. Quando o Max se aproxima, o Sony sai do box e se posiciona bem na frente dele, e começa a bloquear de novo. Essa confusão ajuda o Joshua a se aproximar dos dois. A diferença diminui rapidinho, e o Sony manda avisar a equipe e ao Joshua para não ultrapassar antes da reta principal. Mas o Joshua, do alto da sua impulsividade crônica, ignora o plano. Ele tenta passar o Max bem antes da última curva. O Joshua perde o controle do carro e sai voando como se fosse um avião prestes a decolar. E o Sony, que tava logo ali, não pensa duas vezes. Ele salta do carro e corre direto para a zona de perigo, sem nem tirar o capacete, sem medir risco. Porque naquele momento, mais do que um piloto ou um rival, ele era só um ser humano querendo salvar outro. Por isso ele usa um extintor de incêndio e consegue tirar o Joshua do meio das chamas. Depois desse resgate heróico, saltamos pro hospital. Lá a equipe inteira está reunida aguardando notícias, e a mãe do Joshua, com cara de quem segurou o choro até ali, diz que o filho tá bem, só com alguns machucadinhos. É aí que ela chama o Sony pra conversar e o tom muda. A Bernadette joga a culpa do acidente todinha nas costas dele, chamando o cara de perigoso e inconsequente. Sem saber, é claro, que o filho fez besteira, contrariando as recomendações dele. E o Sony apenas ouve calado, sem revelar pra ela nada disso. A imprensa arma um circo em torno do acidente e começa a empurrar o Sony contra a parede quando ele dá uma coletiva, mas o Ruben tenta botar panos quentes na situação. Ele diz aos repórteres que o Joshua tá se recuperando e que a equipe vai usar um piloto reserva até o GP da Holanda. O Joshua vê a coletiva pela TV e fica bastante desconsolado, enquanto a Bernadette continua bolada porque aquilo quase custou a vida do seu amado filho. Antes da próxima corrida, a Apex GP instala as atualizações que o Sony tanto pediu, e elas funcionam, que é uma beleza. Ele começa a pontuar nas corridas seguintes, e a moral da equipe sobe. Só que o Joshua, assistindo tudo de fora, começa a se preparar para voltar com ainda mais garra e dedicação, enquanto vemos que a idade estava pesando em cima do Sony. Nisso, quando a equipe se reúne para debater as estratégias para o GP da Bélgica, vemos que o Joshua aparece ali pronto para retomar a temporada de onde parou. Ele é recebido com grande festa por todos, inclusive pelo Sony. Mas havia um problema: o Sony nesse meio tempo se tornou uma verdadeira estrela entre o público, que tinha até máscaras com o rosto do piloto. E isso, é claro, mexe com o ego do Joshua. O Joshua, com sangue nos olhos, pilota igual um touro solto na pista. Ele corre de uma forma bastante agressiva, fura espaço onde não tem e acaba acertando o próprio companheiro de equipe. Com isso, ele termina jogando o Sony pra fora da corrida. O Joshua ainda marca uns pontinhos depois disso, como se nada tivesse acontecido. Mas o Sony, mesmo todo ralado, vai até ele no fim da corrida, tirar satisfação e dizer que não deixaria o garoto acabar com a equipe daquela forma, e que se ele aprontasse de novo, ia ficar sem os dentes. Depois vira as costas e vai embora, deixando o clima mais tenso entre eles. Pelo menos era
era assim que era para ser, mas o Joshua nem liga. Aí, vendo que a coisa tá desandando, a Kate resolve bancar a conselheira. Ela manda convites pros dois, chamando eles pra um bar, mas sem que um soubesse da presença do outro. Ali a mulher propõe um duelo de cartas. Quem ganhar lidera a equipe na próxima corrida. O Joshua então joga com tudo e sai felizão achando que humilhou o rival. Mas a Kate, que manja dos blefes, percebe que o Sonny deixou ele ganhar de propósito. Aí rola aquele momento silencioso de respeito entre eles. Por isso acontece aquilo que todo mundo já previa. O Sonny e a Kate têm seu momento comédia romântica. Eles se pegam e dão aquela relaxada marota, enquanto o empresário do Joshua o leva pra uma boate, onde o rapaz toma uma cerveja e uma bela moça se oferece pra ele. Mas o Joshua não estava nessa vibe e decide que é melhor ir descansar pra próxima corrida. Uma sábia decisão. E aqui vemos que o empresário é uma má influência pro Joshua. Aí o Sonny desperta de um pesadelo, após sonhar novamente com seu acidente. Ele vai pra sacada do hotel pegar um ar e a Kate logo aparece atrás dele. Então o cara se abre sobre aquele acidente de anos atrás que tinha lhe tirado tudo. Ele tirou não só a possibilidade do Sonny de ser campeão, mas também mexeu com a sua cabeça, e a Kate tenta confortá-lo. É nessa hora que eles são interrompidos pelo Ruben, trazendo um balde de água fria, pois a FIA tá investigando as peças novas do carro. Tudo que deu certo até agora vai ter que sair. E a FIA, pra quem não sabe, é a Federação Internacional de Automobilismo, ou Federação Internacional do Automóvel, a entidade que organiza as corridas da Fórmula 1. Isso deixa todo mundo da equipe revoltado. E na corrida seguinte, eles vão pra pista sem as atualizações. O Sonny está se preparando pra largada, quando ele olha no bolso do macacão e percebe que não tinha uma carta com ele, como sempre levava. Isso o deixa preocupado porque iria correr sem o seu amuleto da sorte, do baralho mágico que o seu pai lhe deu. Por isso, o Sonny pilota com raiva, sem controle emocional, e ele acaba batendo feio. Já no hospital, descobrem que a lesão na coluna foi grave, pois teve ossos quebrados e uma possível paralisia, tudo ligado ao acidente antigo dele. O Ruben fica muito bolado porque aparentemente ele não sabia dessas sequelas, e fica arrasado por ter colocado a vida do amigo em risco. O Joshua, que estava visitando o Sonny para levar um presente, ouve tudo do lado de fora e fica decepcionado, indo embora sem cumprimentar o veterano. Dias depois, o Peter aparece oferecendo um novo cargo pro Sonny, que é chefe de estratégia. Ele diz que tá assumindo o time, que novos investidores estão entrando, e que o desempenho recente foi o combustível disso tudo. O Sonny pergunta sobre o Ruben, e ouve que o velho chefe de equipe vai ser chutado, uma notícia bastante incômoda pra ele. Do outro lado, o Joshua resolve que tinha que se dedicar ainda mais agora sem o Sonny, e passa horas treinando no simulador. O rapaz até tem uma DR com o seu empresário sobre as loucuras que costumava fazer, e se mostra focado no objetivo. E o empresário entende isso, então na última prova da temporada ele incentiva todos da equipe a fazerem uma corrida, daquelas que o Sonny costumava fazer antes de uma prova, e isso alegra bastante o Ruben. Aí quando eles terminam de correr, o Sonny chega cheio de papelada, um documento legal pra proteger a equipe. Ele pergunta pra Kate sobre o processo da FIA, e ela traz boas notícias. A investigação foi abandonada, ou seja, eles podem voltar a usar as peças atualizadas. Depois, o Sonny se vira pro Ruben e fala que ia correr, mas o amigo se recusa a permitir. Só que o Sonny o convence a concordar que ele volte pro carro uma última vez, e o veterano vai pra corrida. Assim, ele vai se preparar, e vemos que dessa vez o Sonny se certificou de guardar a carta no bolso do macacão. Depois ele entra no carro e o leva até a posição de largada, enquanto o Peter vê a imagem do veterano sendo anunciada e fica sem entender. Aí, o Sonny envia uma mensagem pra ele com um emoji de um dedo do meio, mostrando que estava recusando a sua proposta. A corrida então começa, e a estratégia da equipe brilha. O Joshua tá liderando e o Sonny em quarto, mas a posição do rapaz começa a ser ameaçada porque eles estavam com pneus gastos, e os rivais estavam com pneus novos. Aí quando ele é ultrapassado, o Sonny faz uma manobra arriscada. O cara roda de propósito. Com a corrida pausada, eles trocam os pneus e consertam o carro. Na retomada, o Sonny vira o escudeiro da vez, ajudando o Joshua a encostar no líder, no famoso Lewis Hamilton. O Joshua e o Hamilton entram numa briga, e os dois acabam se acidentando. Isso deixa o caminho livre pro Sonny, e ele não desperdiça. Nisso, o Sonny assume a liderança e cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Vitória histórica da Apex GP. No pódio, o Sonny se recusa a receber o troféu de campeão, e manda entregá-lo ao Ruben, festejando um pouco com o amigo. Depois ele sai do circuito de fininho, com um sorriso gigante no rosto. Mais tarde, o veterano comemora com a Kate, contando que agora buscaria outros desafios, e se despede do Joshua, incentivando ele a ser cada vez melhor. E encerramos com o Sonny chegando com a sua van até um rally, onde seria a sua próxima grande aventura. E uma jornada terminou cheia de altos e baixos, mas a próxima estava só começando. Fala galera, teriam coragem de pilotar um carro a mais de 300 por hora? Me contem nos comentários. E se você quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.